Fala galera, tudo bem? Eu sou Adroaldo Lima, professor de matemática, e o tema da nossa aula de hoje será a função composta. Para isso, vamos começar com um primeiro exemplo. Eu coloquei aqui três conjuntos A, B e C e coloquei inicialmente duas funções. A função f, que está definida de A para B, e a função g, que está definida de B para C. Na função f, cada elemento x do conjunto A está associado a 2x do conjunto B. Sendo assim, se nós colocarmos esses valores aqui, que são valores de x aqui, encontraremos a relação 1 leva no 2 e o 2 leva no 4. Basta colocarmos aqui e realizarmos as operações, no caso 2 vezes 1, 2 e 2 vezes 2, 4. Na função g, os elementos de x agora serão os elementos do conjunto B. Esses elementos serão elementos de x. E os elementos de c serão elementos de y. Então, cada um desses, de acordo com essa lei, leva no seu sucessor. Ou seja, o 2 leva no 3 e o 4 ele leva no 5. Então, se nós ligarmos, o 2 leva no 3 e o 4 leva no 5. Essa daqui é a função g e essa daqui é a função f. O objetivo da função composta é sair do conjunto A e encontrar uma relação que leve diretamente ao conjunto C sem precisar fazer esse caminho, tá? Então o objetivo é basicamente esse, ó. O número 1 levar no 3 e o número 2 levar no 5. Encontrando essa função, eu vou chamar essa função de função H, função composta. Para encontrarmos essa função, a gente tem que entender o que foi que aconteceu aqui. Observe que esses elementos daqui, eles são elementos de y para a função f, mas esses elementos daqui são elementos de x para a função g. Bem, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses elementos daqui, que são exatamente os elementos 2x, e substituir na função g, ou seja, no lugar do x eu vou colocar 2x, porque esses elementos daqui, eles são elementos 2x, que foram obtidos quando eu substituir exatamente na função g. Então, a função h será a função g de f de x, ou seja, os elementos 2x serão substituídos na função g. Então, os elementos 2x, f de x é 2x, serão substituídos em g. Então, se nós substituirmos, vamos encontrar no lugar do x, colocando 2x, vai ficar 2x mais 1. Então, vamos ver se realmente isso acontece. Então, se eu pegar o número 1 e colocar aqui, 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. Ou seja, o 1 leva ao 3. E se colocarmos o número 2 aqui, 2 vezes 2 dá 4, mais 1 dá 5. Ou seja, o 2 leva no 5. E essa daqui é a função h. Então, esse é um primeiro exemplo em diagrama para a gente apresentar a função composta. Mas vamos ver como é que funciona em outras situações. Olha o exemplo 2. Eu coloquei aqui a função f de x igual a 3x menos 1, g de x igual a x mais 4, e eu pedi para determinar 4 situações. Bem, a primeira coisa que acontece aqui diferente é a aparição desse símbolo. Isso daqui pode ser reescrito da seguinte maneira, ó. F de g de 2. Para poder resolver esse problema, primeiro eu tenho que resolver o que está dentro. Ou seja, eu tenho que resolver quanto é g de 2. Então eu vou vir aqui. E para eu resolver g de 2, eu pego o x, o 2 que está no lugar do x, e coloco aqui na função g. Vai ficar então 2 mais 4, esse resultado é 6. Então isso aqui dentro vale 6. E para terminar, eu tenho que fazer f de 6. Então, para fazer f de 6, eu vou na função f, onde tem x eu coloco 6. E vai ficar 3 vezes 6 menos 1. 3 vezes 6 dá 18, menos 1 dá 17. Ou seja, esse resultado é exatamente 17. Ok? Vamos tentar outra situação. Ó, novamente o símbolo, tá vendo? A gente pode reescrever g f de 2. E novamente, para resolver tem que ser de dentro para fora. Então, primeiro eu tenho que resolver f de 2. Aí a gente vem aqui, ó. F de 2 será igual a, coloca aqui, 3 vezes 2, menos 1.
3 vezes 2 dá 6, menos 1 dá 5. Então essa parte aqui de dentro, ó, dá exatamente 5. Ok? E agora, para finalizar, a gente vai resolver g de 5. Então, novamente, ó, g de 5. G de 5 vai ser 5 no lugar do x, né? A gente bota o 5, vai ficar 5 mais 4, ou seja, 9. Então, quanto vai ser g de f de 2? G de f de 2 é exatamente o 9, tá certo? Então, uma outra situação que envolve a função composta. Vamos para a letra C. Na letra C, eu quero achar a função. Então, ó, f de g de x. Então, para eu encontrar essa função, eu vou precisar fazer substituição. Qual é a substituição? Eu vou pegar g e vou substituir na função f, exatamente no lugar do x. Por exemplo, se fosse f de 3, você não teria que pegar o 3 e colocaria aqui no lugar do x? Se fosse f de 4, você não teria que pegar o 4 e colocar no lugar do x? Mas se é f de g, você tem que pegar g e tem que colocar no lugar do x. Ficaria assim, ó, 3 vezes g de x menos 1. Só que a gente sabe que g de x vale quanto? Vale x mais 4. Então, se nós fizermos a distributiva, ó, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 4, 12, menos 1, isso vai dar 11. Então, a minha função f(o)gx vale exatamente 3x mais 11. Vamos só comprovar para ver se realmente isso é verdade. Tá vendo que isso aqui e isso aqui só difere porque aqui é 2 e aqui é x? Então, se eu substituir no lugar do x o 2, eu vou encontrar 17. Será? Vamos lá. 3 vezes 2, 6. Mais 11, 17. O mesmo 17 que a gente encontrou. Então, essa função é a função realmente que eu estava procurando, tá? Vamos fazer a mesma coisa na letra D. Olha só. G de f de x. Bem, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar a função f e vai colocar na função g, exatamente no lugar do x. Mais uma vez, se você tivesse que fazer g de 5, você não teria que pegar o 5 e colocar no lugar do x? Se você tivesse que fazer g de 1, você não teria que pegar 1 e colocar no lugar do x? Só que se é g de f, eu tenho que pegar f e colocar no lugar do x. Ficaria então assim, ó, no lugar do x, f de x mais 4. Porém, f de x a gente sabe quanto é. É exatamente 3x menos 1 mais 4. E a gente consegue finalizar 3x mais 3. Isso daqui é a função GOF de x. Bem, vamos comprovar se realmente é aquilo. A diferença entre isso e isso é que aqui tem um 2 e aqui tem x. Só que quando eu substituo o 2, o resultado dá 9. Então vamos aqui? 3 vezes 2 dá 6, 6 mais 3 dá exatamente o 9. Então tá aí como é que vai funcionar a função composta e espero que tenham gostado e até a próxima.